Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Maravilha. Gente, então olha só, esse é um texto super conhecido, né? Que diz, olhando firmemente para Jesus. Tá? Então esse vai ser um texto-chave para nós hoje. Tá? Por quê? Porque nós vamos fazer esse exercício hoje. Olhar para Jesus. Tá? Agora, antes da gente fazer esse exercício de olhar para Jesus, nós precisamos entender o que é olhar para Jesus. Então, gente, olha só, olhar para Jesus não é ficar aqui imaginando uma figura de Jesus aqui com a nossa mente. Isso não é olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é colocar a sua concentração interior no que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Isso é olhar para Jesus. Porque olha só, gente, todos nós temos uma concentração interior que ocupa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, por exemplo, segunda-feira vai vencer o boleto. Então eu posso estar aqui na reunião, mas a minha concentração interior está no boleto que vai vencer segunda. Então, todos nós temos uma concentração interior. E o que é olhar para Jesus? É colocar toda essa concentração interior no que a Bíblia diz sobre ele. Então, aí a nossa concentração interior fica ocupada com a vida e a obra de Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia sobre o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, e isso entra no nosso coração e começa a ocupar a nossa concentração interior, aí nós estamos olhando para ele. E aí o que acontece quando a gente olha para ele? Nós somos transformados à imagem e semelhança dele. Por quê? Porque a Bíblia fala em Coríntios o seguinte: contemplando com o rosto desvendado a glória do Senhor, e aí nós somos transformados pelo Espírito na sua imagem e semelhança. Então, quando nós contemplamos Jesus Cristo, nós olhamos para ele, nós ocupamos a nossa concentração interior com a sua vida e com a sua obra, com aquilo que ele fez, com aquilo que ele é, o Espírito Santo transforma o nosso caráter na imagem e semelhança dele. Então, quando nós lemos a Bíblia sobre a vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, é matéria-prima para o Espírito Santo transformar o nosso caráter. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Amém? Maravilha. Então, guarda esse texto de Hebreus 12, tá? Guarda aí na sua memória esse texto, porque ele vai ser chave para a meditação da palavra de hoje. Tá bom? Então, maravilha. Dito essas coisas, vamos entrar lá naquele ensino progressivo para ver aonde que a vida e a obra de Jesus Cristo vai entrar naquele ensino progressivo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente acessar aqui o nosso material. Aí, foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Então nós paramos aqui.
né, na queda do homem. A gente viu lá que Deus criou 3 tipos de árvores: a árvore para alimento, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem para o homem não comer, né? Aí nós aprendemos aqui em Gênesis capítulo 3 sobre como que foi essa desobediência, como que foi esse pecado, né, do homem, que o homem e a mulher comeram da árvore que não era para comer, do fruto da árvore que não era para comer. Por causa disso, eles pecaram. E esse pecado, ele trouxe uma consequência para toda a humanidade. Então, nós aprendemos o que é pecado e qual a consequência que esse pecado trouxe para toda a humanidade. Então vamos relembrar aqui, o que é pecado? Pecado é qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus. Então Deus mandou não comer dessa árvore, então a partir do momento que alguém comer, vai pecar. Porque pecado é desobedecer à vontade de Deus. Então se Deus disse para não comer, então não come, ponto final. Só que o homem desobedeceu. O homem pecou. Então pecado é qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus, tá? Só que o problema é que não ficou ali só em Adão e Eva. Esse pecado passou a todos os homens, como fala aqui, ó, em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... Peraí, que homem é esse? Adão. Por um só homem entrou o pecado do mundo. Por qual homem que entrou o pecado no mundo? Pelo Adão. E pelo pecado a morte também entrou em toda a humanidade, e assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão apagou a luz e deixou todos nós no escuro. Então Adão pecou e passou esse pecado, essa queda, essa natureza caída em pecado, ele transmitiu isso para todos os seres humanos do planeta Terra. Tá? Então, todos os seres humanos, eles já nascem com essa natureza de Adão dentro de si. Uma natureza caída em pecado. Tá? Notem, gente, que o texto diz o seguinte, ó, o pecado e não os pecados. Por quê? Porque o pecado do homem, ele tem uma origem, né? Ele tem um pecado original, vamos dizer assim, né? Que pecado é esse? A desobediência. Então, a partir desse pecado de desobediência, os homens praticam todo tipo de atrocidade, palavrão, mentira, roubo, suborno, pirataria, raiz de amargura, fornicação, adultério, traição, manipulação. Que mais? Vício, cigarro, bebida, vício, alcoolismo, droga. Então, essa desobediência, esse pecado raiz aqui, ó, é o que produz todos esses outros tipos de atrocidades e desobediências que os homens estão praticando por aí. Uns mais, outros menos. Mas o fato é que a Bíblia diz que todos são pecadores. Tem outro texto de Romanos 3 que fala que todos estão desviados da glória de Deus. Todos estão caídos. Tá? Por quê? Porque Adão passou isso a todos os seres humanos. Então ele deixou isso para todos nós como herança. Qual herança que Adão, o nosso pai, nos deixou? O pecado. Essa foi a herança que ele nos deixou. Ah, Márcio, mas que culpa tenho eu disso?
Opa, peraí, vamos entender isso. Então, deixa eu voltar aqui. Aí. Então, gente, olha só. Até agora, tá claro? Tá, maravilha. Márcio, que culpa tenho eu? Se foi o Adão que pecou e caiu, eu tenho culpa disso? Não e sim. Por que não e sim? Porque o Adão apagou a luz e deixou todos nós no escuro, certo? Certo. Mas a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, a partir do momento que nós recebemos o Evangelho, a partir do momento que alguém prega o Evangelho para nós, aí nós somos responsáveis por ficar no escuro, continuar no escuro, ou tomar uma decisão de passar pela porta e entrar dentro do caminho e andar em direção ao alvo. Aí nós somos responsáveis. Por isso que Paulo fala em Romanos 2, vocês são indesculpáveis. Por quê que Paulo estava falando para a turma lá que eles eram indesculpáveis? Porque eles tinham aprendido o Evangelho tinha sido comunicado de alguma maneira para eles, e eles não glorificavam a Deus, e eles não se posicionaram. Então, Adão apagou a luz e deixou todos nós no escuro. A gente já nasce no escuro. A gente já nasce caído em pecado. Tá, tudo bem. Mas a partir do momento que alguém comunica o Evangelho para nós, aí é nossa responsabilidade se a gente vai permanecer nessa escuridão ou se a gente vai decidir passar pela porta do reino de Deus. Como nós já aprendemos e vamos revisar. Tá? Então, é por isso que o pecado de Adão nos afetou, a todos nós, tá? Agora, a pergunta que fica flutuando no ar é, tá, se o homem caiu em pecado, e esse pecado passou a todos os homens, e todos estão caídos em pecado, estão fora do propósito de Deus, que é eterno, então Deus desistiu do seu propósito? Não desistiu. Como fala em Isaías 46, se não me engano, versículo 10, Deus diz o seguinte: eu farei toda a minha vontade. O meu plano permanecerá de pé. Então Deus não desistiu do seu propósito. Tá, então se Deus não desistiu do seu propósito e a humanidade toda está caída em pecado, e aí, como que conserta isso? É aí que entra Jesus Cristo. Então agora nós vamos entender o que Jesus Cristo tem a ver com o propósito de Deus e a queda do homem, e a restauração do homem para o propósito eterno, que é ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então nós vamos entender isso hoje. E aí que nós vamos olhar firmemente para Jesus. Amém? Maravilha. Perguntas? Dúvidas? Tá claro até aqui? Tá difícil de entender? Maravilha. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Aí, foi. Beleza. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então vamos lá. Então, gente, olha só. A vida e a obra de Jesus Cristo. Então, gente, nós vamos agora conhecer quem é Jesus Cristo. Mas, Márcio, eu já sei, mas nós estamos fazendo uma revisão, lembra? Nós tínhamos combinado que a gente ia fazer uma revisão. Então, nós vamos fazer essa revisão aqui e aprender e reafirmar quem é Jesus Cristo, tá? Então, gente, por mais que a gente já saiba quem é Jesus Cristo, a pergunta você está olhando para ele?
Então a pergunta não é se você sabe quem é Jesus Cristo, se você já aprendeu um estudo sobre quem é Jesus Cristo. A pergunta é: a tua concentração interior está ocupada com a vida e com a obra de Jesus Cristo? Os teus pensamentos e os teus sentimentos estão ocupados com Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Ou está ocupada com tentações, pecado, concupiscência da carne, raiz de amargura, ansiedade, medo? A tua concentração interior, ela anda ocupada com o quê? Os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas meditações andam ocupados com o quê? Com a vida, a obra de Jesus Cristo, ou com as coisas dessa terra, com ansiedade com o futuro, com o peso da culpa do passado? Então, a pergunta não é se você sabe quem é Jesus Cristo, a pergunta não é se você já teve esse estudo, se você já decorou os textos, os endereços bíblicos sobre quem é Jesus Cristo. A pergunta é: a tua concentração interior está ocupada com a vida e a obra de Jesus Cristo? Você admira Ele? Você está sendo transformado por essa admiração e por essa observação? Essa é a pergunta. Por quê? Porque nós somos transformados por observação. Aquilo que você observa, você absorve. Então você fica observando uma coisa durante muito tempo, você vai absorvendo essa coisa para você. O jeito, a maneira de agir, de reagir, de se comportar, de pensar. Então, nós somos influenciados por aquilo que admiramos. Então, nós precisamos colocar nossa admiração na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos fazer esse exercício hoje e entender que o que a obra de Jesus Cristo fez na humanidade para retornar o homem ao propósito de Deus. Muito bem. Gente, então vamos lá. Quem é Jesus Cristo? Primeiro, Jesus Cristo sempre existiu. Então, deixa eu voltar aqui, que eu vou aproveitar que eu estou com a Bíblia aberta aqui e eu vou ler. Aí, maravilha. Então, gente, olha só. Quem é Jesus Cristo? Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Ou seja, ele sempre existiu. Tá? Então, nós precisamos saber quem é Jesus Cristo e outra. Nós precisamos admirar Jesus Cristo por quem ele é, por sua vida e por sua obra. E outra, nós precisamos saber explicar para as pessoas quem é Jesus Cristo de uma maneira simples. Tá? Então, aqui nós vamos aprender hoje tudo isso. Então, eu gostaria que você pensasse já em tudo isso. Hoje eu vou colocar minha concentração interior na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero que a vida e a obra de Jesus Cristo ocupe os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eu seja transformado. E eu quero aprender a explicar isso para as pessoas. Por quê? Porque um dia você vai estar lá na fila do banco ou do mercado, ou comprando um sorvete, um açaí, na rua ou em algum lugar, e Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que está mal. Você vai olhar para a cara dessa pessoa, você vai ver na cara dela que essa pessoa não está bem. Aí você vai perguntar: tá tudo bem? Posso orar por você? Mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa.
Aí essa pessoa vai aceitar a sua oração, você vai orar por ela ali, vai convidá-la para tomar um café. Nesse café você vai começar a explicar para ela: você sabia que Deus tem um propósito que é eterno? Só que o homem caiu desse propósito. Só que Deus não desistiu desse propósito, enviou Jesus para recuperar o homem para voltar para esse propósito. Eu quero falar para você quem é Jesus. Aí você começa a comunicar a vida e a obra de Jesus Cristo para essa pessoa. E a primeira coisa que você vai falar é: Jesus Cristo é Deus. Ele sempre existiu. E com isso, além de comunicar quem é Jesus para essa pessoa, você já desintoxica ela daquela heresia que diz que Jesus Cristo é uma criatura de Deus, que diz que Jesus Cristo não é Deus, daquelas seitas que não acreditam na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá vendo que é importante a gente saber quem é Jesus e aprender como comunicar isso para as pessoas? As pessoas precisam saber. Tem muita gente na sua cidade, no seu bairro, que precisa saber quem é Jesus Cristo, de uma maneira simples. Elas precisam saber que Jesus é Deus, que Jesus sempre existiu. E essa é a primeira verdade sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, ou seja, ele sempre existiu. Qual é o texto, Márcio? Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Eu vou ler aqui. Olha só, diz o seguinte: no princípio era o verbo. Epa, Márcio, que linguagem é essa que eu não estou entendendo? Que difícil, no princípio era o verbo, o que é isso? Calma, nós vamos entender. Quando está falando aqui no princípio, o que ele está querendo dizer? Na criação da terra. Tá? Então, no princípio era o verbo. E verbo aqui está com letra maiúscula. Letra maiúscula é sobre alguém, sobre alguma pessoa. Então está escrito: no princípio era o verbo. Tá, mas quem era esse verbo? Vamos entender. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí no versículo 14 diz o seguinte: o verbo se fez carne e osso e habitou entre nós. Quem é esse verbo que era Deus, que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas e que se fez carne e osso e habitou entre nós? Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos com esse texto de João 1, do 1 ao 3? Que Jesus é Deus. Ele sempre existiu com Deus. Aí chegou um momento que ele se esvaziou de ser Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mas antes dele vir em carne e osso aqui no planeta Terra, ele sempre existiu. Ele estava lá no princípio com Deus. Aliás, esse texto diz que foi Jesus Cristo que criou todas as coisas. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Quais coisas que foram feitas por Jesus Cristo? Tudo. Universo, planeta Terra, mar, céu, sol, lua, estrelas, animais, seres humanos, plantas, peixes, aves, tudo. Ele é o criador de todas as coisas. É isso que o texto está falando. Gente, como que Jesus Cristo tem data de nascimento? Impossível. Ele não tem data de nascimento. Não chegou em algum momento da linha da eternidade que Deus criou Jesus Cristo. Ele não é uma criatura de Deus, ele não é uma criação de Deus. Ele é
Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Então, gente, essa é a primeira verdade sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo sempre existiu. Tá? Então, Jesus Cristo, ele estava lá no princípio com Deus, no princípio de todas as coisas. Jesus Cristo que foi o criador de todas as coisas. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Tá? Então ele estava lá no princípio com Deus. Aonde, Márcio? Lá onde? Nas regiões celestiais, irmão. Estava lá nas regiões celestiais com Deus. Tá? Aí chegou um momento que Jesus Cristo criou todas as coisas, como a gente leu lá em Gênesis capítulo 1. Por isso que está escrito lá: e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem. Por que Deus disse façamos, ao invés de dizer faço o homem a minha imagem? Por que ele disse no plural? Porque Jesus Cristo estava lá. Quem mais estava lá? O Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, e no próprio texto de Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Estavam os três lá, os três são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Trindade. Tá? Então, gente, Jesus Cristo é Deus. Essa é a primeira verdade sobre Jesus Cristo. Amém? Maravilha. Segunda verdade sobre Jesus Cristo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí. Maravilha. Aqui, ó. Segunda verdade sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou carne e osso. Texto. João 1,14, que eu já até mencionei aqui hoje. E Filipenses 2, do 5 ao 8. Então, deixa eu voltar aqui para a gente ler esse texto. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, hein? Aí, maravilha. Vamos ler, então, aqui os dois textos que mostram que Jesus Cristo se fez carne e osso. Nesse mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 14, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse Verbo que sempre existiu com Deus, ele se tornou carne e osso e habitou entre os homens. Então ele sempre existiu com Deus lá nas regiões celestiais, mas chegou um momento que ele se esvaziou, desceu aqui na terra em carne e osso e andou entre os seres humanos. Quando que aconteceu isso, Márcio? Há 2023 anos atrás. E aonde que Jesus Cristo andou aqui na terra, Márcio? Lá em Jerusalém, Israel. Aonde fica Jerusalém, Israel? Jerusalém é uma cidade de um país chamado Israel. E onde fica Israel? Lá no Oriente Médio. Onde fica o Oriente Médio? Do lado da Europa. Onde fica a Europa? Longe, irmão. Muito longe. E para chegar lá tem que ir de avião. E é caro a passagem. Muito caro. Tá? Então, há 2023 anos atrás, Deus desceu do céu, desceu das regiões celestiais, se fez pequenininho como um ser humano e andou aqui no meio da sua criação. Isso é muito radical. Isso é radical demais. É radical demais. Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, infinito, eterno, se fazer
pequenininho como um ser humano e andar aqui entre nós e aguentar a gente ainda por cima. Ter que andar uma cidade de cada vez, ficar cansado, ter que dormir, ter sede. Se sujeitou a tudo isso. Se sujeitou à morte. Isso é radical demais. Isso é radical demais. Se eu fosse ele, eu acho que eu não teria descido, não. Eu ficava lá. Eu não vou lá, vou descer lá nesse trem aí. Né? Então, o Verbo eterno que sempre existiu, que foi o Criador de todas as coisas, desceu aqui e habitou entre nós. Conforme fala esse texto de João 1,14. Qual outro texto, Márcio, que fala sobre isso? Filipenses, capítulo 2. Então eu vou ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Até o 8, que diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Ele vai explicar a partir do versículo 6 aqui, ó. Diz o seguinte: pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis ficar ali só na sua forma divina. O que ele fez? Versículo 7. A si mesmo se esvaziou. Se esvaziou do quê? Se esvaziou de ser Deus. E ele fez o quê? Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Que amor é esse, Rosi? Já pensou? O que motivou Jesus Cristo a fazer isso? Amor aos seres humanos. Exatamente. É o que motivou ele a fazer, a radicalizar desse jeito. Foi o amor. Nós vamos ver também isso hoje. Então, gente, olha só. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhança de homens e, reconhecido em uma figura humana, ele se humilhou a si mesmo. Se tornou obediente a Deus até a morte, e não foi qualquer tipo de morte, não. Foi morte de cruz. Naquela época, naquela cultura, naquele lugar, quem sofria morte de cruz, quem era morto crucificado, era a pior humilhação, atrocidade, era o pior tipo de gente, era morto crucificado. O pior tipo de criminoso, de marginal, era morto crucificado. E Deus, perfeito, santo, puro, que nunca cometeu crime nenhum, que nunca cometeu pecado nenhum, ele desceu aqui e morreu miseravelmente naquela cruz pelos nossos pecados. Isso é radical demais. Isso é muito radical. Isso é muito radical. Deixou sua autoridade suprema para ser servo, nos dando o exemplo. Exatamente. Que o texto aqui ele está falando, né? Que ele se tornou, ele assumiu a forma de servo. Exatamente. Tudo por amor a nós, pela sua graça, somos justificados.
Isso é bombástico. Comprados e lavados pelo seu precioso sangue. Gente, isso é muito radical. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o perfeito pelos imperfeitos. Isso é muito radical. Não existe nenhum outro Deus. Não existe nenhuma banda, nenhum músico famoso, nenhum jogador de futebol, nenhum ator. Ninguém fez isso por nós. Deus fez. Por isso que ele é o único digno de adoração, de consagração, de obediência, de fidelidade, de submissão, de louvor. Então, Jesus Cristo, ele teve esse sentimento. Ele estava lá existindo em forma de Deus, mas ele não ficou ali, vou ficar aqui existindo em forma de Deus e deixa que o ser humano se arda lá na terra. Não. O que ele fez? Ele se esvaziou de ser onipresente, onipotente e onisciente, renunciou à sua autoridade suprema, como disse a Rosia aí, se tornou servo, semelhante aos homens, e Deus, reconhecido em figura humana, se humilhou. Ele não precisava disso. Se humilhou e foi obediente, fiel, santo, puro e perfeito até a morte e morte de cruz. Isso é radical demais. Meus irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos colocar nossa concentração interior na vida e obra de Jesus Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser ocupados com a vida e obra de Jesus Cristo. Tá vendo que é importante olhar para Jesus? Tá vendo que olhar para Jesus não é ficar imaginando ele no meio do louvor? Uma figura. Não. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Então, eu vou ficar meditando nisso. Eu vou ocupar a minha concentração interior com o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Isso é matéria-prima para o Espírito Santo nos transformar. Porque a gente aqui está olhando a humildade de Jesus. E aí o Espírito Santo faz o quê? Nos transforma em pessoas humildes. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Então, Jesus Cristo, ele, primeiro, é Deus. Ele sempre existiu. Segundo, esse Deus eterno que sempre existiu se fez carne e osso e habitou entre nós. Terceira verdade sobre Jesus Cristo que nós precisamos aprender, admirar e saber explicar para as pessoas. Gente, olha só, isso que nós estamos reafirmando aqui, tem muita gente na sua cidade que precisa aprender. Muita gente. E ao aprender essas coisas, as pessoas serão impactadas pelo Evangelho. Nós precisamos aprender a comunicar às pessoas sobre essas verdades. Na fila do banco, no mercado, no ônibus, no Uber, na padaria. Amém, meus irmãos? Então vamos lá para a terceira verdade sobre Jesus. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí foi. Vamos lá. Terceira verdade sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para eu ler o texto.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Diz o seguinte: quem está dizendo essas palavras? Quem escreveu essas palavras aqui? Pedro. Quem foi Pedro? Um dos seus discípulos mais próximos. E depois de andar 3 anos com Jesus Cristo, 24 horas por dia, qual a conclusão que Pedro chegou a respeito desse homem que ele estava andando todo dia durante 3 anos? Essa aqui foi a conclusão. Ó. Ele disse o seguinte: ele não cometeu pecado, nem dolo algum saiu da sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Olha só o que Pedro está falando sobre Jesus Cristo. Pedro andou com esse homem 24 horas por dia, durante 3 anos. E a conclusão que Pedro chegou é: ele nunca cometeu pecado. Eu andei com ele 3 anos, 24 horas por dia. Nunca vi ele cometer nenhum pecado sequer. Meu Deus. Ah, Márcio, mas ele era Deus. Epa, peraí, gente. Nós acabamos de aprender, ele se esvaziou de ser Deus e era 100% homem. Ele se fez carne. Ele se esvaziou da sua onipresença. Ele se esvaziou da sua onipotência. Ele se esvaziou da sua onisciência. Era 100% homem. Quem nega que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Nós afirmamos e cremos: Jesus Cristo veio em carne. Ele era 100% carne, ele era 100% homem. Ele se esvaziou de ser Deus. Ele tinha que ir uma cidade de cada vez. Ele tinha que fazer perguntas para as pessoas. Ele perguntou lá para Maria: há quanto tempo que o Lázaro morreu? Ele tinha que fazer perguntas. Ele não sabia tudo. Ele não era mais onisciente. Ah, mas Márcio, e as revelações que ele teve? Foi capacitação do Espírito Santo. Ah, então Jesus ele aprendeu a se mover nos dons espirituais? Exatamente. Como um homem vazio da onipotência, onisciência, onipresença, ele se movia nos dons espirituais. Assim como nós também podemos aprender. Ah, Márcio, a gente vai aprender sobre os dons espirituais? Opa, se vamos. Tem 4 listas no Novo Testamento sobre os dons que nós vamos ver, uma por uma. Tá? Então, Jesus Cristo, ele se fez carne, era 100% homem e nunca cometeu pecado nenhum. E Pedro andou com esse homem 3 anos, de manhã, tarde e à noite. E a conclusão foi: nunca pecou. Né? Se a gente anda muito próximo de alguém durante muito tempo, é fácil da gente ver os defeitos. Pedro andou com Jesus 24 horas por dia. Durante 3 anos. Não viu nenhum defeito. E era homem. Era 100% homem. Nunca cometeu nenhum pecado. Tá, Márcio, eu tô contemplando isso e admiro muito Jesus Cristo por isso. Mas isso, que diferença faz na minha vida? A diferença que faz é: se Jesus Cristo se esvaziou de ser Deus, era 100% homem, sujeito aos mesmos sentimentos que a gente, foi tentado em tudo e não cometeu nenhum pecado, como diz Hebreus, nós também conseguimos. Isso só prova que nós também podemos viver uma vida reta, justa, piedosa, consagrada e santa ao Senhor. O pecado na nossa vida hoje é um acidente. Não é mais um plano.
Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado para nós hoje seria uma opção. Mas como a gente não opta pelo pecado, então nós vamos andar de glória em glória, de fé em fé, sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele era 100% homem, foi capacitado pelo Espírito Santo e nunca cometeu nenhum pecado. Nós somos 100% seres humanos, fomos capacitados pelo Espírito Santo para viver em santidade. Amém, meus irmãos. Tudo isso é matéria-prima para o Espírito Santo nos transformar. Tá? Então nós cremos e nos posicionamos. É possível, sim, viver em santidade. Tá? E aí é que nós entendemos a diferença da graça e da lei. Qual é a diferença da graça e da lei? Jesus Cristo nos ensina essa diferença lá no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. O que ele fala lá? Ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? Mas o que é matar para a lei de Moisés? Matar para a lei de Moisés é o quê? É quando eu pego lá uma arma e mato alguém. Matei. Então isso é matar para a lei de Moisés. Por isso que Jesus falou: ouvistes o que foi dito aos antigos, lá na lei? Não matarás? Aí Jesus vira assim: eu, porém, vos digo que se você odiar o seu próximo, você já cometeu assassinato. Aí Jesus continua: vocês ouviram o que estava lá escrito na lei? Não adulterarás? Epa, mas espera aí. Para a lei de Moisés, o que é adultério? Quando alguém é pego em flagrante com a mulher do próximo. Adulterou. Aí Jesus vira assim: eu, porém, vos digo que se você olhar para o corpo de uma mulher para cobiçá-la, no seu coração você já adulterou com ela. Então, Jesus Cristo, ele elevou o padrão. Ele elevou o padrão, é verdade. A lei de Moisés fala pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas ela não ajuda em nada a gente a cumprir essa lei. Jesus Cristo elevou o padrão. Ele é um noivo muito mais exigente do que a lei. É verdade. Mas ele entra dentro de nós pelo Espírito Santo e nos capacita a andar nesse alto padrão de santidade. Então é muito mais fácil andar na graça do que na lei. Porque a graça é o Espírito Santo morando dentro de nós para não deixar nem a gente cair em tentação. Então, se está passando uma mulher com saia curta na rua, o Espírito Santo já fala: epa, não é sua, não olha. Então ele me tira mais rápido. Ele não deixa nem eu cair na tentação. Eu posso sofrer a tentação, mas o Espírito Santo já fala: opa, não olha, não é sua. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui dentro. Ele já me comunica. A lei não faz isso. Então é muito mais fácil andar na graça, mesmo que Jesus Cristo seja um noivo muito mais exigente do que a lei. Porque Jesus Cristo entra dentro de nós pelo Espírito Santo, crucifica o velho homem e me capacita pelo Espírito Santo a andar nesse alto nível. Por isso que Jesus Cristo era 100% homem e nunca pecou. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele. E hoje, onde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nos arrependendo, sendo batizado, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, como fala Atos 2:38. E agora o Espírito Santo dentro de nós, eu posso viver em santidade. Eu consigo resistir
a tentação. Eu consigo perdoar as pessoas que me ofenderam. Eu consigo controlar a raiva. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso a gente aprende quando a gente olha para Jesus. Ele não cometeu pecado. A gente aprende tudo isso. Então, a gente tem que ficar meditando, tem que ficar observando Jesus Cristo. Puxa, ele nunca cometeu pecado. Era 100% homem. Se esvaziou de todo o seu poder divino. E como homem, nunca cometeu pecado, nem em pensamento. Nunca deu uma segunda olhada. Nunca cobiçou uma mulher na rua. Nunca falou uma mentira. Nunca saiu um palavrão da boca dele. Nunca consumiu pornografia. Perdoava as pessoas. Era manso, humilde. Santo, puro, servo, pregava o evangelho para as pessoas, 100% homem. Como ele conseguiu? O Espírito Santo estava dentro dele. Onde está o Espírito Santo? Está dentro de mim. Então a gente tem que ficar higienizando a nossa mente com a vida e a obra de Jesus Cristo. Os nossos sentidos precisam ser ocupados com a vida e obra de Jesus Cristo. A nossa concentração interior precisa ser ocupada, apoderada pela admiração por Jesus Cristo. Quem foi ele? O que ele fez? Quem ele é? Qual é a sua vida, a sua obra? Nós precisamos olhar para Jesus e nós precisamos apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Nós precisamos apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Amém, meus irmãos? Benção! Quarta verdade sobre Jesus. E aí a gente para por aqui, tá? E aí a semana que vem a gente vê mais 4. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí, foi. Maravilha. Vamos lá. Quarta verdade sobre Jesus. Olha aqui, ó. Jesus fez grandes obras. E aí, semana que vem, a gente vê essas 4 aqui, ó. Jesus fez grandes obras. Texto, Atos capítulo 10, versículo 38. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Aí. Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, gente, o que está falando aqui? Que Jesus Cristo era 100% homem, mas ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E por causa dessa unção do Espírito Santo, ele andava por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Então, pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo andou por toda parte fazendo o bem. E nós? O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós também fomos ungidos com o Espírito Santo e com o poder. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é decidir andar por toda parte fazendo o bem. Então, a gente sai na rua, tem todo tipo de gente na rua sofrendo, oprimida. Nós precisamos chegar nessas pessoas e falar com elas.
Olha, Deus tem um propósito na sua vida. Jesus Cristo disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Você encontra descanso para sua alma nele. Eu quero te ajudar. Entende? Olha só, eu estou lembrando aqui que acho que foi o ano passado. Eu fui vender meu celular, coloquei na OLX. Aí uma pessoa de Brasília não, Marília. Uma pessoa de Marília, que é uma cidade aqui perto da minha cidade, viu o anúncio, ficou interessado, a gente marcou para ir num restaurante que fica entre a minha cidade e Marília, né? Fica entre Agudos e Marília. A gente foi num restaurante para eu lá mostrar. Aí ele viu tal, o aparelho, gostou, falou que ia comprar e tal, e começou a contar um pouco. Eu nem perguntei, nem falei nada, nem orei, nada, não fiz nada. Só cheguei ali, mostrei o aparelho, ele olhou, gostou, falou que ia comprar e já começou a abrir a vida dele. Eu tô em depressão. Tô tomando remédio, não durmo à noite, me dá ataque de ansiedade, me dá tremedeira, me dá tremelique. Simplesmente começou a abrir a vida dele. Tava eu e mais um discípulo junto comigo, chamado Carlinhos. E aí a gente falou assim, nós podemos orar por você? E tava ele e o primo dele. Ali dentro do restaurante. A gente orou por ele, desceu uma lágrima. Puxa, eu tô bem mais aliviado agora, muito obrigado. Então, você vai vender um celular, um aparelho de celular simples ali, sentado com uma pessoa na sua frente. Essa pessoa está ali conversando com você, mas você não sabe o que ela está vivendo. De repente você faz uma pergunta: você está bem? Posso orar por você? O Espírito Santo já vai lá e pá, pega ela. Já é uma grande oportunidade de você fazer o bem para essa pessoa. E o Espírito Santo que está dentro de você vai se manifestar, vai impactar, vai ir lá no coração dessa pessoa, vai convencer ela. Vai ministrar no coração dela aquela oração que você está fazendo por essa pessoa. Vai mexer com ela. Entende? Então, o Espírito Santo também nos ungiu. Nós precisamos fazer o bem. Assim como Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Nós precisamos sair para a rua e fazer o bem para as pessoas. Estender a mão, dar um abraço, fazer uma oração, ajudar a carregar uma sacola de supermercado, ajudar a trocar um pneu, seja o que for. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando e eu estava no meu horário de almoço, eu saí para pegar uma marmita, eu tinha 1 hora só. Era o tempo de sair do trabalho, ir lá pegar uma marmita, voltar, comer, eu já tinha que estar de volta no trabalho. Só que a hora que eu saí do restaurante ali com a marmita na mão, eu bati o olho, assim, ó, eu saí da porta do restaurante e tinha uma mulher, aparentemente ali assim, desesperada, sem saber o que fazer, com o carro dela na frente dela, com o pneu murcho. Aí na hora o Espírito Santo falou assim pra mim: você não vai almoçar hoje. Aí eu falei: Deus, eu tava com fome, essa marmita tá tão cheirosa. Lá vai eu. Eu acho que aí passou até um andarilho ali, alguma coisa, eu dei minha marmita para ele ali, fui ali, troquei o pneu dela e voltei a trabalhar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está dentro de mim e me capacitou para andar por toda parte fazendo o bem. Igual Jesus Cristo. Fala aqui, ó. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder. E ele andou por toda parte fazendo o bem. Então, gente, nós precisamos agir. O evangelho não pode só ficar num conhecimento teológico profundo. Ele tem que acontecer alguma coisa na rua. Nós precisamos botar isso para fora, nós precisamos tocar a vida das pessoas. Licença, o interessante é que você fez 2 pessoas felizes. A moça do pneu e o rapaz que você matou a fome. Com uma cajadada só, você mata já 2 coelhos. Exatamente. Como diz o ditado, né?
E isso é uma semente, é o que nós temos que fazer. A gente vai semeando, vai fazendo bem. Vai chegar um momento que vai dar fruto. Vai chegar um momento que vai dar fruto. Que nem eu contei a história lá do Rafael Braz. Passou na frente da minha casa, eu joguei a semente. Aí depois ele veio em casa, eu mostrei para ele, ó, Deus tem um propósito, o homem caiu em pecado, Deus enviou Jesus para a gente voltar para o propósito, porta, caminho e alvo. Você precisa ser batizado. Fui lá, batizei ele, comecei a ensinar ele, ele fez a mesma coisa com o outro, que fez a mesma coisa com o outro, que fez a mesma coisa com o outro, que fez uma coisa com o outro. E aqui em Agudos nós éramos em um grupo de 9 pessoas, hoje nós somos em 50. Então, é uma semente que você lança. Aqui, outra sementinha ali, outra sementinha ali. Então, ao invés da gente ficar perdido e oprimido com os nossos problemas, a gente precisa olhar além de nós para a necessidade das pessoas. Porque tem pessoa perto de você precisando de ajuda. E Deus já ungiu você com o Espírito Santo. É só você decidir estender a mão para alguém. Deixa o seu problema, você resolve depois. Ajude as pessoas. Faça o bem em toda parte que você tiver, em todo lugar que você for, com aquilo que você puder. Então nós precisamos fazer o bem. O Espírito Santo nos ungiu para a gente fazer o bem. O Espírito Santo ungiu Jesus Cristo para ele andar por toda parte fazendo o bem. Nós precisamos encher a nossa cidade dessa bondade. Por onde a gente passar, a gente tem que deixar um rastro de bondade. Amém, meus irmãos? Isso me faz lembrar de uma música do Asaf. O Asaf, uma vez, tem um irmão chamado Asaf Borba, é um compositor. Ele faz parte da nossa rede. E ele gravou um DVD em Curitiba, em 2010, 2012, não sei. E o DVD chamava Rastros de Amor. Eu estava cantando no coral desse DVD. E nessa música chamada Rastros de Amor, ele fala assim: acima de todo brilho, o rastro é o que deve ficar. Porque o brilho passa, mas o rastro fica. Então eu quero deixar um rastro na vida das pessoas. Né? Um rastro de bondade. Por onde eu passar, eu deixo um rastro na vida das pessoas. E aí você vai perceber que a hora que você estende a mão, soltando rojão aqui do nada, aí a hora que você... Eu acho que não sei se ele tem, é dia de reis, não é? Porque ontem foi dia de reis, deve ser aquelas festas. Muito provavelmente. Foi na sexta, vocês podem ter feito no sábado, né? Muito provavelmente, é verdade, é isso mesmo. Muitos falam em fazer viagens para outros países e missões. Nossa missão... É isso aí, Rosi, deixa eu pegar aqui, peraí. Nossa missão é onde somos colocados pelo Espírito Santo, que sejamos sal e luz, exatamente. Se ganha mais almas para Cristo com ações do que com palavras. Com certeza. Com certeza. Então nós precisamos encher a nossa cidade de bondade, deixar rastro, porque isso vai impactar a vida das pessoas, vai cair em terra boa, vai dar fruto, essas pessoas vão procurar você, vão querer saber, olha, fala mais sobre isso. Olha, o que você fez por mim, nunca ninguém fez. Olha, eu estava oprimido naquele dia e Deus usou tua vida para você só me dar um abraço, só fazer uma oração, só me ajudar a carregar a sacolinha. E isso fez muita diferença na minha vida. O mundo carece de pessoas assim. Aí você fala assim, olha, que bom, puxa, eu fico tão feliz. Eu gostaria de poder compartilhar mais com você sobre isso. Vamos tomar um café? Aí você convida essa pessoa para tomar um café. Aí você vai conduzindo essa pessoa até a porta. Compartilha com ela o propósito eterno de Deus,
a queda do homem em pecado, quem é Jesus, a porta que Jesus abriu para ela voltar para o caminho. Então nós precisamos aprender a pescar homens. Precisamos aprender a pescar. Só que se você não lança a isca, você não vai pescar. Né? Então convide as pessoas. Vamos! Olha, eu tô com um grupo de oração na internet de sábado de manhã. Tô com um grupo de estudo bíblico. Vamos participar junto. Né? Conecta essa pessoa aqui. No meio da semana faz você e essa pessoa. Ah, mas Márcio, eu sei pouco. Mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Mas Márcio, tem tanto pregador aí na internet que é bom, que sabe muito mais. Por que essas pessoas vão querer receber a mensagem através da minha vida? Porque olha só, esses pregadores famosos do YouTube, sabe qual é a vantagem que nós temos sobre eles? É que eles não vão dar atenção para essas pessoas, nós vamos. Sabe por quê? Porque os pregadores famosos do YouTube nem sabem que essas pessoas existem. E se essas pessoas mandar uma mensagem no Instagram deles, eles não vão nem responder. Nós vamos. Nós vamos dar atenção para elas. Nós vamos escutá-las. Nós vamos saber o nome delas. Nós vamos pegar ela pela mão e ajudar e acompanhar. Quando ela precisar, ela sabe que pode ligar, pode vir na nossa casa. É essa a vantagem que a gente tem sobre eles. Nós vamos conhecer a vida dessas ovelhas que Deus vai nos dar. Nós vamos batizá-los, nós vamos ensiná-los, nós vamos pastoreá-los. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, Deus quer formar no nosso coração um coração de pai e mãe, para que a gente seja pais e mães na fé, pais e mães espirituais dessas ovelhas que Deus vai nos dar, que nós vamos ganhar aí na nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.